Olá, este é o Diagnóstico Raiz. Aqui a gente discute estratégias importantes para você, acupunturista, descobrir a raiz do problema do seu paciente em 10 minutos, já na primeira consulta. E com isso, encher a sua agenda de pacientes. Eu sou Osiris Gianetti. Oi, hoje a gente vai conversar sobre uma preocupação que eu vejo de alguns colegas que são muito animados com a acupuntura, com a nossa área, mas às vezes eles estão, sim, eles são apaixonados, mas às vezes eu vejo um certo desencanto, um certo é, desânimo. E a reclamação que eu mais ouço é: a acupuntura é uma área difícil. Bom, gente, toda profissão não é fácil. Alguns profissionais que eram até concursados e estavam tranquilos porque chegaram onde queriam. Esse ano, por exemplo, algumas profissões simplesmente deixaram, ou pelo menos a estabilidade deixou de existir. É o caso dos Correios, por exemplo. Mas não pensamos só nisso. Para um médico se estabelecer, para um professor, olha a dificuldade para um professor se estabelecer, né? E como é inconstante sua carreira. Só que algumas coisas me guiaram na vida. É olhar as pessoas que conseguiram se realizar, conseguiram se manter, né? Chegar nas suas metas, isso em toda a profissão. E na acupuntura também foi a mesma coisa que me guiou. Uma coisa que é comum a todos é que elas amam o que elas fazem, elas amam aquela área. Então essa conversa aqui é para quem também ama a nossa área, ama a área de cuidar das pessoas, ama o trabalho com a acupuntura ou com a medicina chinesa. E a gente tem diversos motivos para isso. Isso que é legal, que eu queria lembrar para vocês. Por exemplo, o que encantou você na acupuntura? Quando eu comecei na acupuntura, foi a chance de poder me tratar minha família, foi a chance de me tratar ou tratar as pessoas sem a necessidade de alopatia, de remédios químicos. Em alguns casos também eu descobri que dá para ter um conforto até mais rápido. A minha história com a acupuntura começa numa fase que era muito difícil de trabalho, eu estava muito debilitado e eu sempre fui muito asmático. A minha infância, na verdade até os 40 anos eu tomei muito remédio, tinha remédios que eram diários. E eu até estava comentando com uma amiga recentemente que é a vida de um asmático, que a gente toma esses remédios alopáticos, nem sempre evita, volta e meia eu tinha crises, né, tinha que recorrer ao hospital, faz esse tratamento, tal, mas é uma coisa assim de ficar tomando os remédios diários e eventualmente voltar para o hospital ainda. Mas tinha um problema que assim era uma falta de vitalidade, uma dificuldade de raciocinar, né? Para mim era muito difícil ler, me dedicar à leitura. E essa amiga comentou: puxa vida, lá no meu escritório tem uma pessoa que é asmática e ele tem esse perfil também. E olha, ele é muito inteligente, mas a gente percebe que ele é meio lento. É uma coisa assim que sempre me preocupou. E a hora que eu consegui migrar de tratamento e isso começou a se modificar, me animou muito. Então, realmente é uma medicina apaixonante por essas alternativas que ela representa e pela possibilidade de uma liberdade em relação aos tratamentos alopáticos, que inclusive eu não via horizonte. Tá? A melhora era aquela coisa de manutenção. Hoje, a expectativa minha é outra. A minha qualidade de vida é outra. Com 60 anos, eu estou muito mais estável que com 40.
Posso até comentar, eu passei pela Covid e sobrevivi sem sequelas. Então, essas características da medicina chinesa foram que me encantaram. Para cada um vai ser uma coisa, né? Eu acho que a maioria das pessoas se encantam com a rapidez de algumas melhoras que a gente consegue. Por exemplo, eu conheci alunos assim, entusiasmadíssimos, quando conseguiam alterar uma dor de garganta ou uma dor de cabeça. O que mais que você já ouviu falar que a gente consegue resolver bem com a acupuntura e nas outras áreas a gente não tem uma solução muito efetiva? Por exemplo, ciatalgia, né? Eu conheci excelentes trabalhos com ciatalgia. E é uma alternativa, às vezes, de recuperar a pessoa dela não voltar a ter mais aquilo. Enxaquecas, né? Torcicolo, dedo em gatilho. Eu já conheci trabalhos assim espetaculares e já consegui resultados espetaculares também com um dedo em gatilho. E o que dá para fazer de alternativa na área médica? Eu não conheço muita coisa. Paralisia de Bell. Eu tenho vários amigos, várias linhas de acupuntura que eu vi registro de trabalho de paralisia de Bell. E a gente tem aí algumas alternativas que são muito demoradas. Então, é uma área apaixonante. Gastrite, eu já vi coisas assim que eu fiquei de boca aberta. Eu já conhecia, já tinha visto melhorar, já tinha tratado, mas alguns casos simplesmente me deixaram de boca aberta. Eu falei, puxa, aquilo lá foi impressionante. Diarreia, a mesma coisa. Eu já vi alunos conseguindo resolver diarreia e assim, eles super contentes pelo resultado que conseguiram e de uma forma até simples. Então, a acupuntura tem esse lado apaixonante, que é uma certa facilidade, nem sempre é fácil, né? Mas em alguns momentos até parece fácil, porque a dificuldade é saber fazer a coisa certa na hora certa. E fora isso, se a gente for mais longe, e eu fui mais longe, eu fui conhecer trabalhos de outros profissionais ou de algumas instituições que eu tinha ouvido falar. E, por exemplo, em São Paulo, uma universidade tem um trabalho na área de neuromuscular com medicina chinesa, com acupuntura, basicamente, que é de cair o queixo. É um trabalho excepcional. Eu acompanhei esse trabalho por um ano, por mais de um ano, na verdade, e assim, é espetacular o que fazem lá. E dentro do atendimento de neuromuscular. Às vezes é junto com a alopatia, às vezes é intervenção só com acupuntura. Eu conheci trabalhos também de profissionais dedicados a doulas, a dar assistência a parto. Ou nem necessariamente a parto, mas dar assistência à fase de gravidez da mulher. E é uma coisa muito bonita de se ver, um resultado, a combinação com os outros profissionais, né? Essa coisa de associar terapias para dar um cuidado nessa área é muito bacana, é impressionante o que se conseguia. Então, a gente vê que na área de acupuntura, cada vez mais ela se abre para possibilidades de intervenção do acupunturista. Né? A gente, não estou falando de mercado de trabalho enquanto postos de trabalho. Eu estou falando de amplidão de atendimento. Né? Já vi pessoas dedicadas, por exemplo, à fertilidade. Além dessas outras que eu falei. Então, isso é muito impressionante, a possibilidade do que a gente pode conseguir fazer e se dedicar com o nosso trabalho. Mas, então o que a pessoa fazia? Ela se formava e ia trabalhar na área e já... Não era uma coisa assim que você sai e já sai arrebentando. Então,
Foi o cuidado que eu tive. Eu fui procurar lugares que tinham trabalhos de excelência. E o que é importante foi a minha intenção em aprender, em me dispor a aprender, em conhecer, em conviver com o problema. Então, essa é a mágica que vai abrir áreas para você, acupunturista, para fazer coisas apaixonantes, coisas até espetaculares. Vai chegar o seu momento de fazer coisas espetaculares. Mas por quê? Porque você se dedicou, se interessou, foi lá, se esforçou até dominar aquela área, se esforçou com estudo, com prática e vai conseguir. E alguns chegaram lá. Então, essa paixão pela acupuntura é que sustenta esse esforço. Essa é a nossa matéria-prima, ou talvez seja essa é a matriz da nossa missão. E assim, falando da missão da acupuntura, ela tem uma característica especial que poucas profissões têm. Mas, assim, quando eu falo, é uma coisa que me encanta. Vocês já perceberam que o remédio da acupuntura é o acupunturista? Todas as outras áreas, os remédios são alguma coisa que a gente indica, que a gente receita, ou que nos receitam. Na acupuntura, é a própria ação nossa que trata a pessoa. Tem agulha? Tem, mas qualquer pessoa pode pegar uma agulha e furar o outro e machucar, e não resolver problema nenhum. Então essa é uma característica, muitas vezes, das profissões que lidam com o corpo. E é uma coisa muito bonita, muito poética. Não tem um produto fazendo a mágica, tem o nosso conhecimento, a nossa habilidade e o nosso comprometimento com o bem-estar e com a qualidade de vida de quem a gente cuida. E por conta disso, quando você faz um bom trabalho, ele recompensa você. A gente pensa, poxa, é uma área difícil, mas como em qualquer área, quando você faz um bom trabalho, a tua recompensa vem. Tem os seus caminhos, tem os seus meandros, tem, e é disso que eu tenho falado nesse espaço, ajudando as pessoas que estão se iniciando ou ajudando as pessoas que ainda não encontraram o seu rumo a saber coisas que vão ajudar elas a construírem esses tijolinhos da carreira dela. E por que eu faço isso? Porque foi o que eu aprendi. Eu fui buscar, aprendi a me esforçar, a me dedicar e comecei a colher. Muitas pessoas me inspiraram e alguns profissionais assim que sustentaram suas famílias. Sustentaram, por exemplo, alguns tinham academia. Eu vou citar alguns que sim, foram fontes de motivação para mim muito fortes, que é o Ono Shihan, do qual eu fui aluno durante vários anos, o Kawai Shihan, que era mestre do Ono Shihan, que ensinou inclusive acupuntura para ele, e também tinha uma academia e tinha histórias espetaculares sobre o trabalho dele. Dr. Lin, uma outra pessoa excepcional com um trabalho assim fabuloso, muito inspirador, e pessoas que colheram o fruto dessa dedicação, desse aprendizado, da habilidade que eles desenvolveram. Eu falei desses nomes mais próximos, tem outros mais próximos também, mas eu fiquei sabendo de histórias pelo Brasil de outras pessoas que até hoje eu tenho vontade de conhecer mais. Por exemplo, como o monge Tokuda, que eu sei que influenciou várias pessoas aqui no Brasil. Do Ono Shihan eu posso falar mais por causa dessa convivência com ele. A gente, nas aulas, conversava muito, ele contava muita história. Na hora do café, tinha um treino domingo de manhã que a gente, a hora que terminava,
dava um intervalo para começar um outro treino. Era um treino de respiração, depois vinha o treino de Aikido. E nesse intervalo que a gente tomava um cafezinho para voltar ao treino, ele contava várias histórias. E a gente aprendia muito com isso. Uma delas é sobre a acupuntura, sobre a vida dele com a acupuntura. E aí ele contou uma história do atendimento, de uma ajuda que ele deu a um maestro famoso em São Paulo, maestro Eliazar de Carvalho. Ele era um importante regente brasileiro e ele estava com uma doença muito séria que ele estava comprometendo os movimentos dele e ele não poderia mais seguir a carreira de maestro, ele não ia conseguir mais reger. E, e ele procurou a ajuda do Ono Shihan. E aí, quando ele se viu recuperado, que ele voltou ao sonho da vida dele, que era a música, a regência, ele ficou tão agradecido com o Ono Shihan. Eu não lembro direito se ele deu uma televisão para cada filho. Isso, se não me engano, na década de 70, era uma esbórnia. Não sei se foi uma televisão para cada filho ou uma televisão para cada quarto. Era uma coisa assim que na época a gente se esforçava para comprar uma televisão para a família e o agradecimento dele foi desse naipe. É interessante porque essa história também foi confirmada pelo filho dele, pelo filho do Ono Shihan. E mais tarde, ali na clínica do Ono Shihan, eu conheci a esposa do maestro Eliazar de Carvalho. E ela me contou que realmente a história era verídica e que ela que levou o marido para se tratar com o Shihan, porque ela já se tratava há décadas, se não me engano, com o Shihan. Quando eu conheci, ela estava levando um outro músico para começar a se tratar, para também poder ficar na profissão. E o que tem de interessante nessa história, que é até meio cômica, é que esse tipo de gratidão é uma coisa que começa a permear a nossa vida quando a gente cuida das pessoas, quando a gente consegue melhorar a vida das pessoas com a acupuntura. Vai uma coisa além da relação profissional, tem uma história de gratidão, porque não é um tratamento, às vezes a gente está garantindo a continuidade ou a realização de um sonho da pessoa, às vezes de sonhos importantes. Então, eu falei exatamente isso para quando você está meio desanimado, lembra-se do quão importante é a acupuntura para você. E lembre do que ela realmente é capaz de fazer. Você ainda não conseguiu? Tudo bem, é questão de procurar o caminho. Procurar, às vezes é um curso que você faz que dá esse estalo. Às vezes é seguir um profissional ou procurar aprender com um profissional que te abre esse universo. Só tome um cuidado, não fica misturando teorias. As pessoas tendem, quando tem essa dificuldade com a acupuntura, a falar, ela é limitada mesmo, e já partem para outras misturas. E não estou falando nem de mistura de linhas de acupuntura, estou falando de correntes terapêuticas diferentes. Porque a acupuntura vem de uma medicina completa. Ela tem toda uma abordagem que passa pela acupuntura, passa pelos exercícios, passa pela fitoterapia. Ela tem um conjunto de pensamento conciso, muito bem definido, claro e com base empírica muito forte. As pessoas ainda têm dificuldade de perceber o que é empírico. Fica até uma conversa meio maluca de quem não conhece sobre a cientificidade da cultura. E geralmente, quando eu vejo alguém falando disso, eu já logo percebo que é alguém que não viu realmente um trabalho decente de acupuntura perto dele. Porque as pessoas assustam. Eu cansei de ver isso acompanhando, por exemplo, o Dr. Lin, a história do Ono Shihan.
A história do Kawai Shihan também, quando chega no Brasil, como ele vai trabalhar, e várias coisas que acontecem na sua vida, ligados a essa questão da cultura, é assim também. Né? São coisas que a habilidade deles trouxe alguma coisa de cair o queixo das outras pessoas. Então, se prepara para buscar isso. Lembra que existe isso. Lembra que você não está só procurando um trabalhinho. Você pode se engajar numa missão, que pode ser a missão da sua vida. Livre-se da perfumaria. Um mestre uma vez me falou assim, você acha que a acupuntura, na antiguidade, porque a acupuntura tem uma história de, sei lá, 3.000 anos, é uma coisa imprecisa falar da história dela, né? Mas a gente tem um livro com mais de 2.000 anos, que é a base da acupuntura, e ele serve até hoje, ele funciona até hoje como referência. Existiram alguns acréscimos, sim, mas ele ainda tem a base que é seguida, inclusive por esses acréscimos. E então nessa época, esse mestre falou assim, você acha que a acupuntura era praticada assim? Com velinhas perfumadas, com cortininhas coloridas, com musiquinha de fundo? Eu falei assim, não. A acupuntura era um recurso para frentes de batalha, para lidar com epidemias. O pessoal ia a campo. Por quê? Porque o material não envolve esquemas complicados de transporte, de conservação de material. Tá? Era uma coisa simples. Nos campos de batalhas é assim, cuida do ferido para ele poder voltar a ajudar na luta. Então, a gente se preocupou, eu vejo assim, uma preocupação, principalmente no Ocidente, eu não conheço o Oriente, mas de um acréscimo de certa perfumaria. E quanto mais isso cresce, menos eu percebo que é profunda a ação das pessoas. E o mais difícil para mim é mais dolorido, quando eu vejo as pessoas até argumentarem tecnicamente. Então, essa questão das frentes de batalha, é interessante que tem uma novela chinesa chamada, acho que é A Guerra dos Três Reinos, ou Os Três Reinos, em que uma vez eu estava vendo um episódio e o imperador estava prestes a lidar com uma invasão do inimigo e ele estava com dor de cabeça e ele está naquele sufoco assim, ele fala, cadê o Huator? O Huator, gente, é o doutor Huator, que entre muitas coisas que ele criou, ele era um famoso, inclusive, cirurgião da época. Essa novela dos Três Reinos se dá, se não me engano, por volta do ano 200. E esse Huator, ele é famoso por criar os pontos, descobrir, ninguém cria ponto, ele descobriu os pontos Huator Tiadi, além de ser muito citado como um grande cirurgião com intervenções muito eficazes. Isso é citado nessa novela, A Guerra dos Três Reinos. Gente, isso é o universo da acupuntura, uma história fabulosa, muito antiga, cheio de exuberâncias, exuberância que eu falo não de perfumaria, não de luxo, não de perfumaria, mas uma exuberância de capacidade de solução de problemas e de refinamento técnico e teórico. Então, essa é a área que você está me ouvindo e, como eu, deve partilhar dessa paixão. E que pode até ser uma profissão, porque a gente pode usar para cuidar de si próprio, cuidar da nossa família ou de quem nós amamos, mas pode ser uma profissão. Eu vivo disso hoje.
As pessoas que eu citei viviam disso, que alguns já faleceram. Os profissionais com trabalhos assim excepcionais que eu falei estão vivos, estão ativos e vivem disso. Vivem de levar o bem-estar para as pessoas, de recuperar as pessoas. Então se anime, porque dá para ir mais longe ainda. Se você pensa assim na acupuntura só para tirar dor, veja de quantas coisas a gente falou. E como você avançar nisso? Como você avançar no domínio de um tema, de um assunto, de uma especialidade? É o seguinte, a acupuntura é parte de uma medicina. Ela é uma linha terapêutica, uma forma de intervenção terapêutica de uma medicina bem mais ampla. Ela está na linha dos tratamentos externos. Como assim? Eu atuo no exterior para modificar o interior. E essa medicina, cuja base é única para todos os seus ramos, é um conhecimento assim exuberante, é uma coisa impressionante, até porque pela idade que ele se constrói. Enquanto a nossa medicina ela vai tendo saltos, a medicina ocidental ela tem alguns saltos, algumas mudanças teóricas de procedimento, que às vezes duram um século, dois, porque a nossa medicina ocidental ela é bem recente. A medicina chinesa ela também tem as suas transformações e suas evoluções, porém a raiz dela é estabelecida já há milênios. E é há milênios que esse conhecimento impressiona, nas suas várias áreas, nos seus vários ramos. E isso hoje é possível a gente conseguir esse conhecimento. É possível hoje a gente conseguir estudar essas coisas com qualidade. Tem várias escolas que incorporaram, foram buscar na China. Algumas são até auditadas por universidades chinesas. O conhecimento vem com crivo. E vocês vão encontrar então formação em massagem chinesa, que é o Tuiná, que é uma massagem completa, envolve inclusive manipulação, que ela vai pensar como vai ser a sua intervenção conforme o caso, conforme o raciocínio clínico dos fundamentos. A gente tem dentro da acupuntura uma prática conjunta que é a da moxa bustão. Mais recentemente foi incorporada a ventosa, que o Ocidente, ao se impressionar, começou a copiar. Né? E a gente viu o seu uso em Olimpíadas. Na verdade, é um conhecimento que foi chupado da medicina chinesa, mas não é exatamente a mesma prática. Assim como atualmente se ouve falar do dry needle, são as práticas com agulhamentos, incorporadas para algumas áreas profissionais, que vão buscar um pouco da medicina chinesa, talvez pegar uma agulha, mas não com o mesmo raciocínio, não com o mesmo preciosismo, e nem com o mesmo resultado. Nós temos também a fitoterapia chinesa, que é um conhecimento muito importante para os acupunturistas, porque não é questão de estudar as ervas, a gente vai estudar, isso vai te ampliar a tua capacidade de ajuda muito além do que você conhece, mas conceitualmente entender como é o corpo, assim, vai dar uma profundidade nesse entendimento que também muda a sua forma de intervenção com a acupuntura e para melhor. Junto com a fitoterapia e derivada dela, a gente tem a dietoterapia chinesa, que não tem nada a ver com a nossa visão de dietoterapia, aquelas visões que a gente tem, grupos alimentares, substâncias, vitaminas, essas coisas não é a matéria de estudo, não é o foco, aliás, nem se pensa nisso na dietoterapia. E funciona tanto quanto a fitoterapia,
que também não trabalha com princípios ativos. Ela está se estabelecendo agora no Brasil e é um pouco complicado das pessoas entenderem, porque as pessoas ainda tentam raciocinar com as substâncias ativas, com os princípios ativos que a gente encontra na alopatia ou na fitoterapia ocidental, exatamente. Que não tem nada a ver com os florais, com a homeopatia, né? A fitoterapia chinesa também é completamente diferente disso. Ela tem um raciocínio próprio e muito antigo. Algumas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer o Qigong, que é uma outra prática terapêutica importante. Desculpa, que é uma outra prática terapêutica importante, principalmente muito usado para a manutenção da saúde do próprio terapeuta. Gente, esse conhecimento mais completo da medicina chinesa vai te inserir num universo que você vai estudar clássicos com mais de 2.000 anos, mais de 1.000 anos. Por exemplo, aquilo que a gente chama de gripe contraída por frios, resfriados, ou mesmo a gripe que às vezes evolui até para uma pneumonia, o tratamento já foi estruturado e sistematizado por volta de 200 depois de Cristo e é válido até hoje, funciona muito bem. Recentemente, um paciente estava gripado, uma coriza enorme, não podia parar de trabalhar e eu passei uma fórmula para ele. Falei, olha, tenta ver, não esperava que funcionasse, porque ele não ia conseguir parar de trabalhar. E o tratamento na medicina chinesa, para quando você começa a estudar, você vai ver que é mais do que tomar um remedinho. Nós é que fazemos isso. Vai lá e pega um Benegripe, um Anador, e se mete debaixo do ar-condicionado para trabalhar. Na medicina chinesa é mais complicado, a visão é mais completa de como as coisas funcionam. Porém, eu passei Qin Yi San. E ele tomou ontem e hoje me ligou maravilhado. Falou assim, nossa, esse remédio é poderoso. Eu tive que chamar a atenção dele, porque senão ele pode começar a indicar isso para outras pessoas. Eu falei, não, esse remédio ele não é poderoso. Ele é o remédio certo para a fase da doença que você está agora, que eu consegui detectar e você conseguiu encontrar o remédio. Porque em outra situação ele não vai funcionar. Essa é uma característica da fitoterapia chinesa. Essa é uma característica dos modos terapêuticos da medicina chinesa. Ele não trata uma doença como a gente entende aqui. Né? E tanto é que algumas pessoas, alguns alunos, às vezes chegam para mim e falam assim, olha, como é que eu trato pressão alta? Como é que eu trato tireoide? E falo, essa não é a matéria prima da nossa intervenção. Não são esses os fatores patológicos que a gente intervém. E aí, a gente não trata essas doenças? A gente não pensa nesse nome e não vai buscar os indícios que os exames clínicos ocidentais buscam. A gente busca outros indícios no corpo da pessoa que ocidentalmente é interpretado daquele jeito. E na verdade, quando a gente pega a doença ocidental e pega o caso clínico individual, e quando você pega esse caso clínico individual, vocês veem que ele é bem mais complexo do que quando a gente pega uma descrição ocidental daquela patologia. Tanto é que conforme a situação eu tenho que mudar de fórmula durante o tratamento. Mudou um detalhe daquele quadro, é uma mudança, alguma alteração que eu tenho que fazer na fórmula. E às vezes é em 2 ou 3 dias, às vezes é com um mês ou um pouco mais. Então, conhecer esses ramos da medicina chinesa te dá uma noção maior do que você vai fazer. Vai ampliar muito a sua visão do que é saúde e a sua capacidade de intervenção. Não sei se você sabia, por exemplo, que por volta de 1400 se sistematizou
e desenvolveu tratamentos para doenças como malária, febre amarela. E a gente ainda vê as academias discutindo sobre a validade científica da acupuntura. A gente tem uma dificuldade de achar essas bibliografias. Elas são fartas e são básicas na formação do profissional de medicina chinesa na China. Mas aqui no Ocidente, a gente tem uma dificuldade de acesso a elas. Embora com essa renovação que está havendo nas formações da área de acupuntura, de medicina chinesa aqui no Brasil, eu tenho visto a incorporação desse tipo de conhecimento no currículo. E você, acupunturista, quando começa a dominar essas outras áreas, esses outros ramos, por exemplo, eu tenho uma vantagem muito grande, porque às vezes eu consigo lidar com problemas muito complicados em que a pessoa não precisa vir fazer uma sessão todo dia, porque os remédios dão esse suporte, esse tratamento diário. Então, muitas vezes me ajuda a aliviar o dispêndio tanto financeiro quanto de locomoção, que para algumas pessoas é bem complicado. E mesmo se eu fosse atender na residência, eu não conseguiria manter. Por quê? Quem mora em São Paulo sabe a dificuldade de você transitar pela cidade. Hoje é um dia de chuva. Começou a chover, o trânsito fecha. Ah, tudo bem, eu moro numa cidade mais tranquila, tá, tudo bem. Mas nem todos vão conseguir. Porém, a intervenção é mais completa. Tem até um ditado chinês que eu não vou falar o ditado chinês porque eu não sei falar chinês, e a tradução fica variando de pessoas para pessoas. Então, para mim, o que me interessou é o espírito do que é falado. É que quando a doença é atacada por dentro e por fora, ou seja, pela medicina externa, que é o caso de mexer no exterior para alterar o interior, e pela medicina interna, que são as fórmulas que vão atuar já nas entranhas da pessoa, na parte interna, na formação das suas substâncias, pelos órgãos. Então, quando a doença é atacada por esses dois patamares, diz que ela não tem como vencer. É uma visão bastante interessante e bastante verdadeira, embora não seja simples. Mas o caminho para se conseguir isso é se abrir para essas outras áreas. Gente, esse é o caminho das pedras que vai levar você a uma esfera de conhecimento muito mais ampla e é a base do conhecimento em que você vai ver inseridos de grandes terapeutas, grandes médicos da medicina chinesa que são registrados na história da medicina chinesa. Os grandes nomes, os seus grandes feitos, as suas grandes descobertas. Na verdade, eles passam a gerar um material que muitas vezes é para estudo nosso hoje. E é a isso que você vai estar ligado. É esse pessoal que vai estar te amparando com a experiência deles. Então eu espero que você que estava assim meio desanimado, meio inseguro, gente, vai fundo. É uma questão de achar a pessoa certa, achar o amparo certo e descobrindo daquilo que você aprendeu o que realmente serve ou que talvez estava meio misturado com outras coisas. Se abra para a sua missão. Se é uma coisa que te trouxe até aqui, você já se formou ou está se formando, você fez uma caminhada importante, isso não foi à toa. Se isso mexe com você, a hora que você ouve falar dos trabalhos, dos resultados, embora você ainda não consiga, vá em frente. Deixa aflorar esse espírito, essa missão que te realiza como pessoa de poder cuidar das pessoas.
Até o próximo vídeo.